Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde em Foco, hoje entrevistando o Dr. Rodrigo Lenhardi, médico especialista, domina a área, principalmente na área de ginecologia, obstetrícia e mastologia, um profissional especializado, estudioso, com vários cursos, e hoje nós estamos entrevistando, falando sobre dor pélvica, mas agora nós vamos entrar num outro assunto importante, que é a endometriose, que eu acho que é uma doença que nós temos que debruçar, né, doutor Rodrigo, em cima, porque muitas pacientes sofrem. Nós temos uma média, assim, mais ou menos, pela estatística do Brasil, mais de 6 milhões de mulheres são acometidas de endometriose em média. Então, hoje, esse assunto aqui, eu gosto muito porque é um assunto, na medida que você vai evoluindo, estudando, você pode aliviar o sofrimento dessas pessoas, tanto no lado da dor, como da própria ambição da mulher de ser uma futura mãe. Então, por isso eu gostaria de saber da sua pessoa, afinal, o que é endometriose? Esse assunto, essa enfermidade que acomete tantas mulheres. Bom, realmente, como o senhor falou, é uma doença muito importante que traz repercussões drásticas, né, na qualidade de vida e no futuro reprodutivo das nossas pacientes. E, como eu também falei antes, é a doença que a gente precisa prestar atenção naquilo que o paciente está tentando nos dizer. Como assim? O que é a endometriose? A endometriose ela é caracterizada pelo crescimento ectópico de endométrio. Como eu falei, o endométrio é uma pelezinha que recobre o útero, né? Então o sítio anatômico é dentro do útero e não fora. E quando esse tecido endometrial ele começa a proliferar fora do útero, então trompa, ovário, bexiga, intestino, útero, ele geralmente leva a uma reação inflamatória, e essa reação inflamatória vem com uma série de repercussões, né? Então, a dor no período menstrual, que tem um caráter de intensidade crônico e progressivo, a dor se estende por anos muitas vezes e piora com o passar do tempo. A dispareunia ou dor durante o ato sexual, e isso limita muito a qualidade de vida das pacientes, tá? A dor pélvica crônica é uma das causas de dor pélvica crônica, e a infertilidade. Eu acho que aí esse é o ponto de maior necessidade de se entender, de se estudar, de se fazer um diagnóstico precoce, né? Porque muitas vezes a gente consegue contornar os sintomas maiores, como a dor, ou a própria a dor na menstruação, mas a própria dor durante a relação sexual, mas a gente se vê muitas vezes com poucas opções de fácil acesso para melhorar a fertilidade das nossas pacientes. Então, a infertilidade, eu acredito que seja um dos principais fatores hoje, que a principal repercussão da endometriose para a mulher. Eu gostaria de saber, por exemplo, que a endometriose acomete mais as mulheres na fase reprodutiva, né? Mais nessa fase. E qual é a causa principal? Hoje, existem algumas teorias, né, quanto à causa da endometriose. Qual é a causa e a faixa etária? Pode acometer mulheres jovens? A endometriose ela pode se apresentar em qualquer período da vida feminina, né? Estima-se que a maior incidência seja durante o período reprodutivo. Aquelas meninas que compreendem aquelas mulheres que estão menstruando até o período da cessação das menstruações, que seria a menopausa. Então, em torno de 15% dessas mulheres. Como o senhor falou, nós num país de mais de 200 milhões de habitantes, metade sendo mulher, 15% é muito, é bastante. Não se sabe ao certo como que esse tecido sai de dentro do útero para se implantar em órgãos
da pelve ou mesmo à distância. A teoria mais aceita seria a teoria da menstruação retrógrada, ou seja, nem todo o sangue, nem toda a pele que sai na menstruação, ela vai sair por via vaginal. Boa parte poderia refluir pelas trompas e, então, caindo na cavidade pélvica, podendo se implantar em qualquer um dos órgãos. Essa é a teoria mais aceita. Existem outras teorias onde células totipotenciais de origem embrionária, através de estímulos hormonais, poderiam se transformar em tecido endometrial em qualquer local, né? Não só na pelve, mas à distância também, pulmão, enfim, outros órgãos. A disseminação hemática ou linfática, alguma célula percorreria a corrente sanguínea e iria se implantar em outro determinado órgão e ali proliferar, e assim por diante. Mas a principal teoria, a mais aceita, seria essa da menstruação retrógrada. A cirurgia, por exemplo, a cesárea, pode ter, assim, muitas vezes, representar como um fator causal de endometriose? Com certeza. Existem vários fatores de risco, doutor Mário. A menina que menstrua muito cedo, começa a menstruar muito cedo, principalmente antes dos 11 anos de idade, e a mulher que para de menstruar muito tarde, geralmente essas têm um risco aumentado para desenvolver endometriose. As que nunca tiveram filhos, e isso reflete um padrão que a gente chama de estrogênio dependente. A doença é uma doença estrogênio dependente. Quanto maior for a janela de exposição ao estrogênio, maior a probabilidade de desenvolver a doença. Então, por isso que as meninas que menstruam cedo, param de menstruar tarde e que nunca tiveram filhos, essas têm uma probabilidade maior de desenvolver a doença. As mais magrinhas, essa é uma desvantagem, né? As mais magrinhas têm uma probabilidade maior. Além disso, como o senhor falou, as cirurgias. Toda cirurgia realizada na musculatura uterina, principalmente aquela cirurgia que expõe a cavidade endometrial, pode sim levar à disseminação de células endometriais, não só na cavidade pélvica, mas na parede abdominal também. Então, são várias as pacientes que a gente trata com endometriose no músculo, na musculatura abdominal, na aponeurose dos músculos reto-abdominais, no tecido celular subcutâneo, na região periumbilical, porque passaram por procedimentos cirúrgicos que envolviam a exposição de endométrio, e como uma cesariana, por exemplo, e dali, então, a disseminação e desenvolvimento de endometriose. O doutor Rodrigo falou uma coisa importante, porque como eu trabalho na área de imagem, de ultrassom, quando a gente recebe os pacientes encaminhados, e essa dor na parede abdominal, muitas vezes coincide com a menstruação. Quando a gente faz ultrassom, não raramente, sabe, mulher, a gente encontra um nódulo de endometriose ali, um foco de endometriose ali na parede. Muitas vezes coincide, ela chega e diz, quando vou menstruar, dói nesse lugar aqui, eu sinto uma dor forte. E geralmente quando nós vamos analisar, encontramos aquele foco, aquele nódulo, que muitas vezes é sugestivo mesmo de endometriose. Isso é importante, esse foco que tu desse aí na endometriose. Outra coisa que eu gostaria de saber é sobre sintoma. A endometriose maltrata muita mulher, principalmente no que se refere à dor. Mas nós sabemos que tem endometriose com dor, só dor, com infertilidade. Tem mulher que tem infertilidade e não tem dor. E tem outras que tem dor e infertilidade. Isso é uma verdade, né? Com certeza. A gama clínica para desenvolvimento, para que o paciente se mostra, né, ela varia muito, e isso não tem relação muitas vezes com a quantidade e o tamanho dos focos de endometriose.
Então, por exemplo, às vezes o paciente tem endometriose peritoneal na parede abdominal, pequenos focos, né, menor que 2, 3 milímetros, mas a trompa está normal, o ovário está normal, né, e muitas vezes ela tem, inclusive, chega a uma gravidez a termo. Em outras situações, ela pode ter uma endometriose envolvendo o ovário, como a gente chama o endometrioma, são cistos de endometriose, né? Que acometem o ovário, distorção da trompa, então ela causa uma reação inflamatória que vai distorcer a anatomia da trompa, impedindo inclusive a passagem muitas vezes do óvulo e do próprio espermatozoide. Então, além da dor, além do desconforto, ela também vai ter a queixa de infertilidade. E outras que não tem dor, não tem queixa álgica nenhuma, não tem dor durante a menstruação, não tem dor durante a relação, mas que não conseguem engravidar. E você faz todos os exames diagnósticos, né, possíveis e não se chega a uma determinada causa aparente. Então, essa paciente, ela necessitaria, então, por exemplo, aí chega o momento da videolaparoscopia diagnóstica, porque acredita-se e sabe-se que a endometriose, através de moduladores inflamatórios, ela pode interferir em qualquer fase da gravidez, desde a ovulação, da passagem do óvulo pelas trompas ou da receptividade do endométrio ao espermatozoide, da anidação desse futuro ovo fecundado dentro do endométrio e assim por diante. Então, às vezes, a paciente mesmo oligossintomática, apresentando só com a infertilidade, a gente sabe que 50% das pessoas, das mulheres inférteis, sofrem de endometriose. Então, a gama de sinais e sintomas é enorme. Muito bem. Vamos fazer mais um intervalo e já retornamos já com esse assunto tão importante que é a endometriose.